dia. Meu nome é Andréa Cardoso, sou integrante da equipe curricular de Geografia aqui da Secretaria da Educação, da COPED, e é muito bom estar com vocês em mais uma aula do 6º ano do Ensino Fundamental. Então, meu muito bom dia para os estudantes, professores, PCNPs que nos acompanham nas 91 diretorias regionais de ensino e também muito bom dia, professor Antônio, como vai? Bom dia, professora Andréia, bom dia a todos, bom dia aluno, aluna do 6º ano, bom dia ao professor, à professora e a todos que estão nos acompanhando nessa manhã ensolarada. Isso mesmo, professor. Então, seja muito bem-vindo ao Centro de Mídias, né, de São Paulo. E hoje a gente tem uma aula, né, do nosso primeiro bimestre. É importante a gente ressaltar que a gente já esteve com vocês aqui algumas vezes, né? Então a gente está aqui para retomar alguns conhecimentos, né? Algumas temáticas que vocês já viram com seus professores nas aulas presenciais e também agora, né, nas aulas mediadas por tecnologia, e também aprofundar um pouco desses temas, né? Então vamos lá para o nosso começo da aula, né? A apresentação. A nossa aula, anotem por favor, está na tela para vocês, os setores da economia e suas influências socioespaciais. Então, esse é o nome da nossa aula de hoje. Essa aula, ela foi feita, né, aqui pelo professor Antônio Russo Júnior, com colaboração da equipe curricular de Geografia, né, pela professora André, que estou aqui, a professora Mariana, a professora Milene e também o professor Sérgio da MIAT. Vamos lá, o que nós vamos aprender hoje então? O que a gente vai trabalhar? Fica na tela também para vocês registrarem, né, fotografarem, anotarem, principalmente essa é uma informação voltada para o professor organizar o seu trabalho. Então é uma habilidade do currículo paulista, né, um currículo que foi homologado em 2019, né, que ele está em todas as redes, a rede estadual, a rede municipal. É a habilidade 18, né, que então vamos ler na íntegra. Caracterizar as atividades primárias, secundárias e terciárias e analisar as transformações espaciais, econômicas, culturais, políticas e ambientais em diferentes lugares. Está relacionada à unidade temática Mundo do Trabalho e ao objeto de conhecimento transformação das paisagens naturais e antrópicas. Então, esse é um primeiro momento da nossa aula, né? Sejam muito bem-vindos. Estou aqui para ler a contribuição de todos vocês, né, no nosso bate-papo. Então, por favor, utilizem com responsabilidade, né? É um espaço para você inserir a sua dúvida, a sua contribuição, né, os seus conhecimentos sobre os setores da economia que vamos tratar hoje. Não é isso, professor Antônio? Perfeitamente, professora. Então, lembrando que nós vamos falar sobre os setores da economia e principalmente as influências, né, que desenvolveram a tecnologia nesses setores aí. Antes de começarmos, nós vamos fazer uma atividade que é o Vamos Dialogar. Acompanhem na tela aí as questões. São 3 questões que vocês vão responder. A primeira delas: de onde vêm as frutas, legumes e verduras que você consome no cotidiano? Onde o carro é montado, né, onde ele é produzido? E quando você está doente, para onde você vai? Então nós vamos iniciar essas questões aí, né, para vocês já começarem a aquecer para estar aprendendo aí sobre os setores da economia e estar respondendo, correto, professora? Isso, professor. Então agora a gente, por alguns instantes, né, as perguntas vão ficar para vocês na tela, e aí a gente volta daqui a pouquinho para ler algumas das contribuições. Até já!
Muito bom, conseguiram responder aí, demos um tempo bom aí para vocês estarem respondendo aí junto com o chat para participar das aulas. Vamos ver com a professora André se teve bastante respostas aí, professora? Sim, estamos muito contentes aqui com a intensa participação, né, no nosso bate-papo. Muito obrigada a todos vocês que continuam registrando. A gente não consegue ler todas as contribuições, mas vou destacar algumas aqui, professor. Com relação à primeira questão, a Júlia e o Juan e a Desirê, por exemplo, responderam fazenda, plantação e horta. Muito bom, é um início, né? É um início. Posso já vir para a segunda? Vamos para a segunda. Na segunda apareceu muito fábrica. Fábrica, a palavra oficina. A gente destaca aqui a participação do Vinícius nessa resposta. E na última questão, né, o que mais apareceu foi hospital. E a gente destaca a participação do estudante André. Muito bom, é isso aí. Então, mostram que vocês estão engajados aí no assunto. Então, nós vamos dar uma continuidade à aula com a participação de um vídeo da professora Mariana, correto, professora Andréa? Isso mesmo. A professora Mariana, né, está fazendo isolamento social em um outro município e tem gravado vídeos incríveis, né, aqui para as aulas de geografia, e ela vai falar um pouquinho sobre as atividades econômicas. Então, acompanhem conosco, anotem as ideias principais no seu caderno, para depois você conversar aqui conosco e com o seu professor, e daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Oi, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre atividades econômicas. Vamos lá? Percebido no seu dia a dia que a economia de um país envolve várias atividades diferentes. Essas atividades econômicas são tradicionalmente divididas em 3 grandes grupos. Você sabe quais são? Atividades primárias formam o início do ciclo de produção e envolvem obtenção de matérias-primas. Há 3 atividades principais dentre as atividades primárias: a agricultura, que é o cultivo do solo, a pecuária, que é a criação de animais para o consumo, e o extrativismo, que significa extrair, obter produtos da natureza. Atividades secundárias formam a etapa intermediária do ciclo produtivo e estão normalmente relacionadas a indústrias. As atividades secundárias transformam, modificam os produtos obtidos pelas atividades primárias. Atividades terciárias formam a última etapa do ciclo produtivo e envolvem atividades de comércio, como venda de produtos, e prestação de serviços. Atualmente, as atividades terciárias são as que mais empregam pessoas no Brasil. Tudo bem até aqui? Então agora nós vamos fazer uma atividade. Eu vou colocar aqui 4 imagens e sons que representam diferentes atividades econômicas. E você deve tentar identificar 2 coisas. Primeiro, qual atividade é essa? E segundo, se ela é uma atividade primária, secundária ou terciária. Observe com atenção as imagens e ouça cuidadosamente os sons. Depois eu volto com a resposta. Preparados? Número 1. Número 2. Número 3.
representava a extração de madeira a partir do corte de árvores. É então uma atividade primária, pois envolve obter e extrair matéria-prima da natureza. Já o número 2 representava um supermercado, que é um tipo de comércio, portanto, uma atividade terciária. E o número 3? O som e a imagem representavam a pecuária, que é a criação de gado para consumo. Essa também é uma atividade primária. E, finalmente, o número 4 representava uma indústria, ou seja, uma atividade secundária. É isso. Espero que tenham ficado claras as características desses 3 conjuntos de atividades econômicas. Para exercitar o que você aprendeu, vale a pena em casa fazer uma lista de todas as profissões que você conhece. Depois, tente classificá-las entre atividades primárias, secundárias e terciárias. Boa aula e até uma próxima vez. Oi, voltamos. Aproveitamos para agradecer mais uma vez a participação da professora Mariana, né, que por meio do vídeo. E eu espero que vocês tenham anotado, né, as dúvidas, os conhecimentos, para a gente continuar aqui a nossa aula. Então, agora, passo a palavra para o professor Antônio, que vai falar um pouco mais sobre cada um desses setores. Obrigado, professor André. Obrigado à professora Mariana pela grande contribuição. Vamos ver aí, iniciar o processo com o que é economia. Então, acompanhe aí na tela. A economia nada mais é do que o conjunto de atividades desenvolvidas visando a extração, o cultivo, criação, produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Então, o que acontece? Quando a gente fala na questão econômica, a gente tem que pensar de onde vem o processo. E o processo ele é dividido em 3 setores da economia. Vamos aí à tela? O primeiro processo que nós temos aí é o setor primário. É o setor da qual a gente capta a matéria-prima. O outro setor, o setor secundário, é o setor das indústrias e da construção civil. E o setor terciário é o setor de comércios e o setor de serviços. Então, quando a gente fala sobre a questão da economia, nós estamos falando sobre a questão do relacionamento entre elas. Então, tem que analisar que o setor da economia, elas são interdependentes, uma depende da outra, né? O setor primário, ele tem a característica principal de ser um ramo da atividade econômica que produz as matérias-primas para os outros setores, né? Como os bens e produtos extraídos, tanto mineral como vegetal, né? E também o consumo, né? Criação de gado, né? Plantações e outras coisas mais. Tudo bem? Vamos ver aí como se iniciou o processo. Então, já na pré-história, já havia um principal setor aí, que era o setor de caça e coleta. Então, essa imagem que está mostrando aí, ele mostra a questão de como se dialogavam para falar sobre a caça e também depois, posterior, a coleta e depois, há 10 mil anos atrás, falar sobre a questão do cultivo, né? Tem que lembrar que o ser humano, né, professor, ele acabou se sedentarizando há 10 mil anos atrás graças ao quê? À agricultura, né? Porque antes disso vinha a caça, a coleta e a pesca para eles se alimentarem. Então podemos considerar que a primeira questão econômica no mundo dos seres humanos foi a agricultura. Perfeito? Esse é um tema, né, muito presente no componente de história, né? Então, acredito que vocês já tiveram a oportunidade de dialogar com seus colegas, com os professores, e que vale a pena aprofundar as pesquisas, né? Conversar um pouco mais sobre essa questão, porque tem muitas fases também, né? Então, a gente precisa entender cada um dos períodos, né? As características de cada período dessa pré-história. Perfeito. Vamos ver agora as atividades que pertencem ao setor primário. O primeiro deles aí é a agricultura, né? Uma das principais atividades desse setor. Na tela vocês estão observando aí a agricultura tradicional, né? Quando o processo se iniciou, né, com o cultivo, né, dos próprios seres humanos, né, na própria terra, e a modernização da agricultura. Não quer dizer que a agricultura tradicional acabou, ela continua, né, principalmente para a sobrevivência, que é o que nós chamamos de agricultura de subsistência,
né, que as famílias acabam produzindo para eles mesmos, né? Agora, a agricultura moderna já utiliza maquinário e produz muito mais do que, obviamente, a agricultura tradicional. Depois nós temos aí a pecuária, né? Vamos ver aí a pecuária, e a pecuária também, ela tem a pecuária tradicional, que é a criação de gado, que ela acaba ficando no pasto, né? Eles se alimentam diretamente do pasto, da mata, da grama, né? E a pecuária moderna, que é uma pecuária mais reservada, né? Na qual também utiliza-se maquinário. Lembrando que a pecuária é dividida em duas: pecuária extensiva, que é mais para a questão aí do leite, né? Para manter o gado mais sadio, né? E a pecuária intensiva é mais para o corte de carne, né? Que aí mantém o gado mais preso, né? Não cria tanto músculo e a carne fica mais deliciosa. Perfeito? A senhora gosta de um churrasco, professora? Olha, gosto e tenho tentado reduzir um pouco, né? Porque a gente tem todas essas questões de impactos, né? Mudanças climáticas. Então a gente tem sempre que observar muito bem a questão do nosso consumo, o que nós consumimos, de onde vem a procedência, né? E todos esses cuidados. Acho que é importante também, professor, nesse ponto, destacar a questão da tecnologia, né? O quanto ela está presente, né? Na agricultura, na pecuária, o quanto isso cada vez mais otimiza os processos, né, os processos de produção, de distribuição, é um ponto super importante. Perfeito, até que nós temos aí o agronegócio, né, que ele acaba, né, mexendo muito com a economia do país, e o país depende muito do setor primário ainda, nessa questão aí do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, bem lembrado aí, professor, a tecnologia aí, ela vem junto, e a Bolsa de Valores, ela tem uma referência muito grande aí no setor primário. Tanto é que nos Estados Unidos, eles têm uma bolsa própria em Chicago só para o setor primário, principalmente para o agrobusiness, né, produz aí grande parte aí do que os estadunidenses acabam consumindo. Perfeito? Lembrando que criação de gado, ele pode ser gado bovino, gado ovido. Não é só uma relação com vaca e boi, né? Tem outros animais. Então, o gado em si é criação de animais domésticos ou para industrialização. Perfeito? Certo. Nós vamos aí para a extração mineral, né? Que, como a professora também falou na questão da agricultura e da pecuária, também utiliza muito maquinário, muita tecnologia. Nós temos a extração tradicional, que é mais feita aí nas cavernas, principalmente em questão do carvão mineral, né? Na qual se extrai o carvão mineral para a utilização principalmente nas siderúrgicas, mas nós também temos alta tecnologia com a extração de minérios através de maquinários, ok? Então é uma das principais. Outra que nós temos aí é a extração de vegetais, principalmente a questão aí da madeira, do látex, né, proveniente aí da borracha. Então nós temos a extração tradicional, que é aquele manuseio manual da extração do látex, e nós já temos também a extração moderna de alta tecnologia, que também utiliza-se máquinas nesse setor. Então a gente percebeu aí que no setor primário, nós temos muita utilização de tecnologia hoje, né? Mesmo assim, as extrações e o cultivo e a criação de animais também tem do método tradicional de algumas décadas passadas, correto, professora? Isso mesmo. É um outro ponto que requer aprofundamento dos estudos, pesquisas, para descobrir um pouco mais, né, professor? Perfeito. Agora temos outras atividades do setor primário, né? Acompanhe na tela. Nós temos a silvicultura, a piscicultura e a apicultura. E temos outras atividades também que perfazem essa questão aí do setor primário. Tudo bem com vocês? Alguma dúvida? Mas agora nós vamos fazer aí uma atividade, né, professora? Para tirar as dúvidas aí das palavras que eu falei no final. Então, professor, eu estava dando uma olhadinha aqui, né? Gostaria de agradecer também os estudantes que participaram da interação proposta lá no vídeo da professora Mariana. Muito né? bom. Então, a gente tem aqui a participação do Breno, do Diego, da Sara, né? Que fizeram aí também, né, esse exercício e registraram lá no chat para a gente. Agora, nessa nossa terceira interação, né, podemos citá-la dessa forma, a gente vai passar para vocês na tela algumas questões, né, então é importante anotar, fazer o print, né, para poder depois contribuir aqui. Então vamos lá para quais são essas questões. Então pesquise e responda no caderno as perguntas abaixo. Então a primeira,
o que é silvicultura, piscicultura e apicultura. Certo, professor? Perfeito. Segunda questão. Qual a primeira atividade econômica do ser humano? Terceira questão. O que danifica mais a natureza, a atividade tradicional ou a atividade moderna? Então, a gente também, né, vai reservar alguns instantes dessa aula para vocês começarem aí as reflexões, as pesquisas, né? Lembrando que vocês podem aprofundar depois, né, durante a semana, em conversa com seus professores, né, das suas escolas. Então, daqui a pouquinho a gente volta para dialogar um pouco mais sobre isso. Até já!
destacada aqui, né? A gente teve muitas participações, responderam muito a questão da agricultura moderna, né? Citaram aí outros processos, né? A questão das indústrias, das fábricas, mas apareceu aí o intenso uso de máquinas e equipamentos pesados. Muito bom. Então vamos ver a resposta da terceira. O que danifica mais a natureza, a atividade tradicional ou a atividade moderna? Explique. Atividade moderna porque há o uso constante de máquinas e equipamentos pesados. Além de danificar, também sabemos que eles utilizam combustível, principalmente combustível fóssil, né, que é o diesel, né, para estar produzindo. Vamos aí para o setor secundário, para vocês verem aí o que é o setor secundário e as suas atividades. Então, o setor secundário corresponde ao ramo de atividade que processa ou transforma os produtos oriundos do setor primário em bens de consumo ou mesmo de máquinas, correto? Então, nós vamos ver aí a indústria. Vamos lá no slide aí da indústria, na qual tem a fábrica, que começou o processo de industrialização a partir de meados do século XVIII, uma fábrica tradicional, com a mão de obra do ser humano, uma máquina enorme, né, com o passar do tempo a tecnologia foi modernizando, e nós temos aí uma indústria moderna, que mostra aí uma indústria automobilística, né, com os carros enfileirados, e pouco uso de mão de obra, boa parte aí é utilizada pelos equipamentos de robótica, correto, professora? Isso mesmo. Agora nós temos aí a construção civil, que também utiliza muito aí da mão de obra do ser humano, mas também está cada vez mais diminuindo nas grandes construções civis aí, utilizando muito maquinário. Então nós temos a construção tradicional, que é a construção aí, tem aí, né, uma pessoa fazendo o muro, e nós temos aí a construção mais moderna, que usa bastante tecnologia. Perfeito, professora? Isso, professor. Eu gostaria de fazer uma complementação, né, que diante desse contexto, né, com a preocupação com o meio ambiente, a gente tem cada vez mais construções, né, que visam a questão das edificações sustentáveis, né, como a gente pode aproveitar a água da chuva, né, construir realmente habitações, né, edifícios comerciais sustentáveis. Perfeitamente. Vamos lá para o setor terciário, que é o setor aí de comércio e de serviços. Então atua principalmente na prestação de serviços, né, e o comércio é nesse setor que se comercializa os produtos derivados do setor primário e secundário, correto? Então temos aí o comércio, né? O comércio também, nós temos aí o comércio tradicional, acompanha aí na tela, né, a mercearia, que ainda nós temos ainda hoje em muitos bairros, mas também temos o comércio moderno, né, que juntou as lojas formando aí o famoso shopping, que o paulistano tanto adora, né, professora? E tá fazendo falta, né? E cada vez mais o interior também, né, tá tendo agora esse tipo de comércio, né? Ou seja, os mini shoppings, os shoppings. Se você não tem na sua cidade, você acaba indo para a cidade vizinha. Então, realmente é bem intensa essas relações, né? Perfeitamente, né? Lembrando que dá um tempinho aí do shopping, né? Vamos se preservar, né? Hashtag fica em casa. Depois, quando acabar essa pandemia, nós vamos poder passear no shopping à vontade aí. Tem outros setores aí, outras atividades do setor terciário, né? A educação, né? Que movimenta aí o setor terciário, prestação de serviço, a saúde, o turismo, bancos e transporte. Então são setores que não produzem produtos, mas produzem, né, serviços, ou ora financeiro, ou ora intelectual, que é o caso aí, por exemplo, da educação ou prestação de serviço da saúde. Perfeito, professora? Isso. E agora, professor, acho que a gente tem mais uma atividade, certo? Temos uma atividade complementar, professora? Podemos fazer aí? Sim, dá tempo, né? Dá tempo, né, produção? Vamos lá. Então vamos lá para a atividade complementar. Mercearia, terceiro, indústria de automóvel, quarto, produção de tecido e quinto, plantação de laranja. Então, vocês vão agora, diante de tudo que o professor, né, trouxe aqui para a gente, as contribuições da professora Mariana, alguns instantes para fazer a correlação, né, desses setores da economia. Perfeitamente. Gostaria de comentar, professor? É só indicar os setores da economia das respectivas
questões aí, e aí nós voltamos em instante. Vamos dar alguns minutinhos para vocês responderem e voltamos aí para responder com vocês. Aproveitem e participem com o chat. Mais uma vez, obrigada por todas as contribuições. É muito importante realmente esse engajamento de todos vocês com as aulas aqui do Centro de Mídias de São Paulo, e depois o diálogo com seus professores das suas escolas. Então, eu gostaria de agradecer aqui o Samuel, a Carla, a Ana Júlia, o Luiz Miguel, são todos estudantes do 6º ano que registraram as suas contribuições. Então, vamos lá, professor. Com relação ao dentista, qual o setor relacionado? O setor é o setor terciário, né, professora? Terciário. Mercearia. Também é o setor terciário porque faz parte do comércio. Terceiro, indústria de automóvel. É o setor secundário, né? Indústria. Quarto, produção de tecido. Fábrica, né? Indústria têxtil, setor secundário. E o que mais apareceu nas nossas contribuições aqui, o quinto, plantação de laranja. Plantação de laranja, agricultura, setor primário. Ó, que bom. Isso, então fica aí registrada a devolutiva do professor Antônio para vocês. É super importante que vocês observem, o seu lugar de vivência, a sua região, o seu município, que tipos de atividades predominam, como são as relações entre esses setores da economia e aprofundem o diálogo. Perfeito. A intenção é de vocês aprenderem sobre os setores da economia e também a questão da transformação do setor espacial, do seu espaço e como foi transformado aí no período, principalmente desse século XX,
final do século XX e início aí do século XXI. Perfeito, professora? Isso. A gente tem estudado desde o início aqui, né, que a equipe tem atuado no Centro de Mídias, a importância, né, de fazer a leitura de diferentes paisagens. Então, agora, né, a proposta para vocês, buscarem paisagens aí da sua região, do seu município, e articulando com os conhecimentos sobre os setores da economia. Sempre lembrando que com a modernização, alta tecnologia, né, nós temos outros economistas dizendo de setor quaternário, setor quinário, mas são setores ainda que não estão ainda, né, pré-fixados. Então, os 3 setores é a base da nossa economia. Então, nós queremos agradecer a participação de todos, né, obrigado pela atenção, até a próxima e tenham um bom dia para vocês. Professora. Obrigada, professor Antônio, obrigada a todos vocês. Continuem nos acompanhando no Centro de Mídias, tenham uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.